Salve galera, de volta aqui o quadro que vocês tanto amam, Boteco Mochileiro. Como vocês viram no vídeo anterior aí, eu fui lá pro Caminho de Cora, mas esse documentário vai ser na próxima semana. E como eu já me juntei aqui na casa, a famosa casa aqui em Cabralha, a gente decidiu aqui se juntar para discutir mais um tema super interessante aí. Então temos aqui, primeiro, Carol Cier. Oi. A gente se conheceu tem quanto tempo já? Você lembra? Nossa, que a gente começou a falar? Que a gente começou a trocar ideia. Deve fazer uns 2 anos que eu tava na estrada ainda, né? Eu acho que... Eu não lembro se você estava em Gana ou se estava em Senegal. Devia ser antes de estar em Gana, porque eu acho que eu tava viajando. Mas você não tava trabalhando, você tava na estrada. Então, porque eu lembro disso. Eu lembro de você me mandando uma mensagem, que até comentei aqui em casa, na casinha, a famosa casinha. Com as meninas, você mandando mensagem falando quando você tinha ido pra África, e que a África, você falava assim, não é fotogênico, que é difícil de vender no Instagram. Então, quando eu devia estar na Libéria, Guiné, que são os lugares mais conhecidos. Mas eu já te acompanhava pelo Facebook, desde 2016. Aí era antiga, hein? Seguidora Roots. Aí eu fiquei assim, né, que eu falei pra Lu, assim, eu falei assim, Richard me notou. Fui notada por Richard. Temos também Luísa, que eu conheci em 2017. Acho que foi a WTM, né? A gente se conheceu não, eu comecei a acompanhar o seu blog. Sim. Naquela época da WTM. Sim. Que eu tive contato com a RBBV. E aí tinha aquele tantão de blog lá e eu vi o seu. Foi quando eu comecei a te acompanhar. Coisa que eu só descobri essa semana. Porque eu não sabia que Richard tinha sido da RBBV, eu nem lembrava que ele tinha tido blog. Eu já tive blog, já larguei por vocês, pro YouTube. Agradeço. E também tem a Naná, que já trocava ideia também no direct. A gente... Na verdade, eu também comecei a te seguir porque acho que quando você foi pra sua expedição. E aí eu achei, tipo, muito massa. Eu falei, caralho, foda. E aí, tipo, seguia e tal. E aí, de vez em quando, eu respondia, tipo, uma mensagem no direct e tal. E aí... Inclusive, a Naná acabou de voltar de uma peregrinação também. De uma forma diferente, na praia. Pode ser tema para outros botecos aí. A gente vai falar mais sobre esse aspecto da peregrinação. Mas hoje, a pauta da vez, que a gente abriu lá no Instagram, e o pessoal falou sobre impermanência. Assim, pra quem é nômade, pra quem é mochileiro, às vezes a gente chega num ponto onde a gente tem certa dificuldade de entender o que é lar, né? O que é estar em casa. Eu falo isso porque eu sou de Goiânia, mas quando eu vou pra Goiânia, eu não tenho a sensação de estar em casa. Eu já não tem nenhum lugar onde eu sento, fique lá, nossa, na casa. Sabe aquela sensação de cagar em casa? Do vaso? O vaso de casa. Sim. Sua bunda já conhece. Quando você voltava de viagem, você chegava, nossa, velho, o meu vaso. Era assim mesmo. Não tenho mais. E a cama? Pra mim, antigamente, era o meu colchão e o meu vaso sanitário. Não, o vaso era o também, principal, né? o colchão também. O colchão era, o travesseiro, mas assim... Muito tempo atrás. Mas vamos em linha aqui. Naná, o que você pensa sobre impermanência? Você que tá aí. Eu acho que, na verdade, né, é o contrário. Na verdade, o que eu penso quando eu penso em lar, eu penso em rede de afeto. E aí o Rio de Janeiro, pra mim, é mais do que casa. Hoje em dia, enfim, eu tenho a minha casa, né? Eu tenho o meu lar. Mas hoje eu tava comentando com as meninas na praia que eu fiquei muito tempo sem uma referência de casa. Tipo assim, tinha casa da minha família e tal, mas eu não tinha um quarto meu, uma cama minha, né, só minha. Eu sempre tava dividindo os espaços com minha avó, com minha mãe. Então não tinha esse lugar meu. Mas pra mim, o Rio de Janeiro sempre foi lá pelas minhas redes de afeto, de tipo, das minhas amizades, de sair, de fincar raízes, tipo, enfim, o lugar onde eu construo redes, não só redes de, tipo, né, dos afetos das amizades, mas de luta também. Acho que pra mim o lar tá no Rio por conta disso, sabe? Acho que tem uma coisa interessante dessa composição aqui, que é esse negócio estadual, né? Tem os bairristas dessa mesa. Pode contextualizar. Que eu jamais falaria que São Paulo é rede de afeto. Apesar de, obviamente, minha família está lá, meus amigos estão lá, são rede de afeto. Mas eu acho que eu não tenho uma ligação, eu acho não. Eu tenho certeza que eu não tenho uma ligação de afeto com a cidade. E nem com o estado de São Paulo.
Eu acho que eu tenho muito mais, por exemplo, aqui na Bahia. Eu chego aqui na Bahia, eu sinto como, né, a região, como lugar essa rede de afeto. Que eu sei que, com certeza, pra você e pra Lu é diferente, pra Richard médio, né? Não sei. A gente tem um exemplo, por exemplo, também tem a diferença também da maneira como a gente vive aqui. Então, por exemplo, Carol estava 4 anos na África, a trabalho. Então teve períodos viajando, mas... Primeiro eu trabalho, né? Eu fiquei 1 ano e meio a trabalho, e depois eu fiquei quase 3 anos, mais 2 anos e meio, sem lar, na verdade. Porque mesmo depois, quando eu voltei pra Gana, que eu fiquei construindo as questões, sempre foi impermanente. A gente falando da impermanência, né? Nunca foi, tipo... Por exemplo, eu já não tinha mais visto de trabalho. Eu tava nos vistos de turismo e nas extensões foi sempre assim, não, eu vou ficar... Voltei pra Gana, na real, pra ficar 2 meses. Que era uma época que eu ainda tinha meu visto, minha residência em Gana. E aí eu falei, vou voltar por 2 meses só e depois saio. E aí fiquei postergando. Então sempre, nunca foi ficar a trabalho, sabe? Sempre foi essa impermanência. Aí eu mudei de casa lá também 5 vezes, porque eu ficava em casa de amigos, em casa de não sei o quê. Não, então foi... Então não era estrada. Não era trabalho. Não era aquela coisa estável. Não, foi 1 ano e meio de trabalho, 2017 até metade de 2018. Mas a partir de metade de 2018 eu tô nessa vida aqui. Mas 1 ano e meio dentro de 4 anos, não era. Não. Então tem esse exemplo da Carol, tem o meu exemplo, que eu sou nômade há acho que quase 4 anos. E desses 4, tirando a quarentena aí, que é um caso atípico, né? Eu tava ficando no máximo 1 mês no lugar. Que aí era quando pegava um voluntariado. Porque mesmo quando eu voltava pra Goiânia, era 1 mês, eu já tinha que sair já tinha que viajar. Era lá ver meus amigos, abraçar, ver família e depois vazava. Mas o caso da Lu é diferente, né? Como é que funciona? No meu caso, é tão estranho que eu fico de costas pra tudo. No meu caso, eu sempre tive... Eu sou recifense, né, gente? Então, assim, se você conhece algum pernambucano, você já sabe que é um povo bem barrista. Eu faço jus às minhas origens. E eu sempre tive essa sensação de raiz e sempre... Eu acho que é uma... Assim, eu gosto de uma estabilidade, mas que não seja... Que tenha seus intervalos, digamos assim, né? Então, assim, eu gosto de ter uma base, um lá e, assim, me conectar com a minha raiz, mas eu preciso, para eu ficar feliz lá, eu preciso sempre sair e voltar. E esse sair e voltar, sempre sabendo que que onde eu estou vai ser impermanente, né? E geralmente por mais de 1 mês, se possível, assim, eu gosto de tentar fazer meio que uma vidinha, assim, uma rotina no lugar onde eu tô. Então, assim, mas sabendo que vai ser uma coisa temporária, né? Como aqui, sei lá, né? 1 mês e meio, 2 meses, assim. Agora, me pergunta, né, que eu fiquei, nunca tinha pensado nisso com relação a você, porque você acabou de falar que quando você sai, você tem essa visão de que é sempre impermanente, porque tem um tempo. Mas, na verdade, quando você voltava também era impermanente. Porque você sabia que você já ia sair de novo. Já tava planejando a próxima. Sim, você tinha essa visão de que quando a volta também era impermanente. E eu acho que isso me ajudava muito, assim, porque, enfim, falando no passado, por causa da pandemia, as coisas estão diferentes, mas muitas coisas que eu acho que eu tolero ou que eu tenho mais facilidade de lidar em relação à vida no Recife é porque eu sempre sabia que eu ia embora. Então era assim, sabe assim, eu não tava presa ali o ano inteiro. Então tem coisas assim, que assim, eu conseguia aproveitar o lado bom porque eu sabia que ia ser tudo mais temporário, que a cada 2, 3 meses eu ia estar passando uma temporada fora, depois eu ia voltar. Então era meio que assim, dava pra aproveitar o lado bom dos dois, assim, só que ao mesmo tempo tinha sempre a perda de alguma coisa, né? Porque, tipo assim, sempre você vai sair de uma coisa boa pra outra coisa. Então, assim, abrir mão de uma coisa por outra coisa, né? Sim. É tão louco isso que, por exemplo, quando eu voltava pra Goiânia, eu chegava na casa, a casa tava com a faca ruim. E eu gosto de uma faca boa pra cortar as coisas. Só que eu falava, não vou comprar a faca, eu não vou ficar aqui. Então, aquilo era mais um motivo pra você ir embora e você... Ao mesmo tempo, você não ia ficar lá tempo suficiente pra você investir em algo que você transformasse aquilo num ambiente que é tido como lar. Porque eu, na real, quando eu fui pra Gana, que foi dezembro de 2016, então tem mais de 4 anos agora, né, especificamente, eu fui já na impermanência, porque mesmo o meu contrato de trabalho de lá era por 6 meses, e a ideia era que depois de 6 meses eu fosse viajar. A minha ideia era, depois de 6 meses eu vou cair na estrada e vai continuar impermanente.
E aí quando eu fui pra lá, era um apartamento com mobiliado já, né? Que a empresa pagava pra mim e tava com toda a mobília. Quando eu cheguei lá, eu fui ficando, não comprei uma coisa, porque pra mim é isso, imagina, não vou investir num negócio que eu não vou ficar, tô guardando dinheiro pra viajar, eu vou investir em alguma coisa. E aí eu lembro que no dia que eles acabaram me ofertando pra estender o meu contrato por mais 6 meses, então pra eu ficar 1 ano ao invés de 6 meses, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí da empresa, assinei o contrato, saí, eu entrei numa loja e comprei uma faca boa, uma tábua pra cortar. Tábua pra cortar em Portugal, eu tinha uma tábua, eu cortava tudo sem tábua e com faquinha de manteiga, né? 6 meses. Faquinha de manteiga, igual na Naná hoje pro jantar, que foi assim. E um tapetinho de bem-vindos. Porque daí eu falei assim, gente, eu vou dar uma casa que eu recebi as pessoas, né? Porque até então, é tão louco esse negócio de impermanência, que até a minha relação com as pessoas mudou. Porque eu acho que eu tava mais ou menos em Gana há uns 3 meses já, quando eu assinei o contrato pra estender. E até então eu percebi que eu não queria desenvolver relações profundas, porque eu já tava pensando na despedida. O resumo da minha vida é isso. Não é? Minha vida é pautada nisso. Começou a ficar bom, eu vazo antes de ficar maravilhoso. Mas vocês têm rede de afeto também. Vocês não têm um lugar, talvez, com rede de afeto, mas vocês sempre cansam de falar, tipo, da comunidade mochileira, de vários amigos que sempre, tipo, né, assim, aparecem constantemente os nomes e... Tem. Mas é diferente. É diferente quando você vê uma oportunidade de se entregar a algo e você não se entrega. No lugar, entendeu? Não as redes de afetos que ficam no digital. Eu ficava... Por exemplo, minha válvula de escape em Gana era eu trabalhava segunda a sexta, meus amigos eram meus amigos de trabalho. Todo final de semana eu saía de Accra, até porque eu também tinha isso. Eu sabia que eu tinha X meses só em Gana e eu queria conhecer Gana toda. E aí todo final de semana eu viajava, não ficava em Accra e não desenvolvia uma rede de amigos porque eu não estava lá, mas porque eu não tinha rede de amigos, eu não queria ficar, então eu ia viajar. E era muito por causa disso, porque eu tinha medo de, tipo, eu não quero me apegar às pessoas pra ter que me despedir de novo. E eu já tinha, mesmo depois que eu comecei a viajar, minha visão foi mudando, a forma como eu me relaciono foi mudando. Mas na verdade eu vejo que desde pequena, faz muito tempo que eu tenho essa noção de que eu tô cansada de me despedir. Eu tinha um pouco disso. Porque mesmo antes de sair pra viajar também, eu mudei muitas vezes de casa, mudei de cidade, fiz intercâmbios antes, me apeguei às pessoas e depois tive que me despedir. Eu morei, acho que eu tava contando pra você outro dia, né? Outro dia eu fiz uma conta que eu passei a ser nômade, também não ter uma residência física, com 28 anos de idade. Até eu fazer 28 anos de idade, que foi quando eu virei nômade, então eu não sei, agora eu não considero, mas que eu morei em lugar nenhum, né, assim, de contar casas, mas até os 28 anos de idade eu tinha morado em 26 casas diferentes. Nossa, pra cacete. Já é muita impermanência. Eu acho que por essa experiência e na experiência do nomadismo mesmo por muitos anos, realmente cansa, né? Porque a sensação que eu tenho é que, assim, quando eu tô viajando, na verdade eu me entrego mais por saber que é impermanente, na verdade. Que é tipo, meio que o contrário, assim. Mas eu acho que talvez porque eu não cheguei nesse ponto de estar tão cansada desse desgaste da despedida, da separação. Porque eu sinto que você tem um lugar, né, pra voltar. Acho que talvez seja isso também. Mas acho que talvez tenha um pouco... Porque, assim, é isso, assim, tipo assim, eu acho que mesmo que eu viva essa despedida, depois eu volto sempre pra um ponto mais estável, né? E aí depois eu vou de novo, não sei. E aí, às vezes, eu penso até em relação a... Sei lá, por exemplo, aqui com vocês, né? Tipo assim, 1 mês e meio. Se eu soubesse que eu ia estar com vocês por, sei lá, 6 meses, eu provavelmente não ia ter dedicado tanto tempo ao nosso convívio quanto eu dediquei. Sabe? Ou até a praia, ou, sabe assim, as pequenas coisas assim que eu fiquei aproveitando muito porque eu sabia que ia acabar. Então eu acho que no meu caso, assim, o que eu penso muito de impermanência, na verdade, é tipo, de aproveitar mais intensamente porque eu sei que vai acabar. Que quando é uma coisa que parece que tá sempre lá, é tipo meio, tudo bem, depois eu aproveito mais, que às vezes é ruim também. Sim. Mas eu acho que essa ideia de permanência também, às vezes, as pessoas idealizam, né, também. Sim. Porque, escutando vocês falarem, tipo, com certeza tem o lado maravilhoso, que até porque vocês continuam, né, na estrada. Mas quando eu tava comentando com vocês, né, quando eu me formei, eu tava nessa de, tipo, querer viajar, porque eu já viajava muito sempre. Tipo, todas as oportunidades que eu tinha, eu viajava. Mas nunca por um período muito maior do que 1 mês, né, de férias. E aí, já viajava sozinha e tal, eu queria, tipo, ir viajar.
porque eu tava perdida, o que eu ia fazer e tal. E aí depois eu acabei me encontrando e acabei ficando. Mas eu tava falando pras meninas hoje na praia que o meu momento mesmo de criar raízes foi depois que eu fiquei um mês no Quênia, que foi, tipo, pra mim foi a minha experiência de buscar fora e perceber fora, na verdade, o que eu queria criar, assim, ali no Rio, sabe? Tipo, o que eu queria trabalhar junto na minha cidade, tipo, e perceber que, não, eu quero... entender mais sobre essa situação, enfim, na minha cidade. Quero voltar por conta disso, sabe? Não só pelas redes de afeto, mas, tipo, pela vontade política de fazer, sabe? Mas você sempre gostou do Rio? Você sempre teve essa relação de afeto? Então, eu sempre tive uma relação de afeto muito grande, bem clubista. A carioca é barrista. Nossa, bem carioca, pernambucano. Mas eu não tem como, tem como, porque é um caos também, né? Mas eu fico, porra, velho, a pessoa nasceu no Rio. É uma cidade muito paradoxal, mas assim, é muito desigual, enfim, 500 mil questões. Mas eu acho que eu me dei conta disso principalmente depois desse mês que eu passei no Quênia, assim, porque eu até então eu tava num processo de tipo, será que eu quero sair do Brasil ou não? E era, enfim, um processo um pouco de fuga meu, terapêutico, assim, tô me vindo vários insights escutando vocês falando. E aí, quando eu tava lá, tipo, que eu fui meio assim, se aparecer alguma coisa aqui, de repente eu fico. E aí eu, na verdade, percebi que não, assim, que eu queria muito voltar, tipo, que eu queria fazer raízes no Rio, sabe? Tipo, que eu queria voltar, não só pelas pessoas, tipo, era muito mais que pelas pessoas, mas pelo lugar, pelo que eu acredito, tipo, pelos sonhos que eu acredito de transformação da cidade, de ocupação da rua, sabe? Um pouco eu tenho esse sentimento de lar, por exemplo, não com Goiânia, mas com Goiás. Eu sou muito bairrista de Goiás, do estado, mas de Goiânia, nossa... Falo mal, não gosto, tô lá porque é meus amigos e minha família mesmo. Porque mas a cidade. Aí... Agora, quando falo de Goiás. Então, você acha que se você tivesse um lugar pra chamar de lar em Goiás, não em Goiânia, você teria vontade de permanência? Sim. Já tá com planos, né? Tô legal. Não, spoiler. Não, a resposta, né? Agora não dá, mas, por exemplo, quando eu tô fora e eu falo para as pessoas de onde eu vim, eu sou o maior embaixador de Goiás que tem. Assim, eu pelo menos não lembro de ter alguém que eu vou explicar para todo alemão o que é pamonha, o que é piqui, o que é o cerrado. Eu sou muito barrista. E quando eu falo, já dá saudade, automaticamente. Aí já fica querendo voltar. Mas é sempre Goiás. Então a família toda é de Goiânia? Sim. O parente mais longe é Minas, que é do lado ali. É todo mundo muito assim. Se eu estiver em Goiás, eu sei que, por exemplo, se eu abro uma comunidade ou alguma coisa lá na Chapada das Veadeiras, eu sei que meus amigos vão estar do lado, vão visitar, vou ter os meus amigos num ambiente que eu acho maravilhoso. Sim. Gosto dessa ideia, mas criar raízes não é o momento. Pelo menos eu não sinto. no futuro. Eu tenho um senso de pertencimento em Gana. Né? Tanto é que eu voltei sempre na impermanência, sempre mas é uma impermanência constante em Gana. Então nunca foi tipo, voltei para ficar, né? Porque eu também sempre tive muito medo de criar raízes. Aí isso eu acho que é um negócio legal de perguntar pra vocês, assim. Pra mim era meio assustador criar raízes. Parecia que eu, sei lá, criar raízes pra mim era fincar, sabe assim? Ficar presa. Ficar presa, E eu não gosto da sensação de ficar presa, eu gosto da liberdade, eu gosto de voar, eu gosto de explorar. Bem aquariana. Sou, mas é real, assim. E eu, além de tudo, eu acho que eu já é da minha natureza, mas eu fui criada assim também, né? A não ter raízes. Mas em Gana eu tinha esse senso de pertencimento, mas eu não tinha vontade de fincar raízes também, de ficar, assim. E ao mesmo tempo eu era o tempo inteiro lembrada que eu era estrangeira. Isso é foda. Isso é foda. Você pode estar falando desenroladaço, né? Sem sotaque. Alguma coisa vai te entregar. A maneira que você pega no garfo, o jeito que você anda, vai entregar que você não é dali. Você sabe ali, você tá na rua, você senta na praça, em qualquer lugar do mundo, você olha em volta, você sabe quem é dali e quem não é. É assim, ó, nítido. Isso é foda. Isso é uma coisa que, por exemplo, mesmo viajando em vários lugares e tendo essa ideia, a comunidade pode ser aqui, o sítio pode ser aqui, eu sei que eu não vou ser.
Eu vou ser o gringo que construiu o terreno. Sempre. Não, se for em Goiás, aí é outra Mas na América história. Latina você tá falando. Tô falando na América Latina. Latina. Se eu tô na Colômbia, eu falo, é o brasileiro lá do terreno. Sim. Aí eles vão achar alguma coisa com gíria lá, eles vão falar de um jeito que não entende. Eu tava em Goiás agora, há pouco tempo no interior, já não entendi o que os peão falavam. E eu fiquei, tipo, sei lá, um ano sem voltar em Goiás. Mas antes tu entendia o que todo mundo falava assim? Olha, quando eu tinha até os 18 anos, antes de eu viajar mesmo, eu entendi o que os peão falavam tudo. Porque eu tinha mais contato. Você entende o jeito, a expressão. Você começa a dar uns rolês assim, você já desconecta um pouco da matriz. Isso desconectar do jeito que eu tava viajando, né? Por exemplo, eu acho que o jeito da Luísa não desconecta tanto, né? Amor, muito obrigado. É adoçada, você achava assim? Naquele 51 brava, que um pouquinho mais de qualidade. Olha o Leonardo da Vinci no rosto. Nossa, Já que repararam? lindo. Não. Parece aquele filtro do Story. Então você bota a bolinha com a sua cara. Parece mesmo. Tá A cara, gente hein? tô arregando. Arreguei, vou ficar só na cerveja, calma. O copo tá cheio. É que eu vou pensar mais um pouco. Não, coloca Usa a cerveja como lavinha. coloca um fiozinho só. Tinha uma coisa diferente além de laranja. Aí eu Vai. vi. Opa, caiu. Pronto, já. Faz o dedinho. Depois toma cerveja de lavinho. Pronto. Dentro. Saúde. Dentro do aqui também. A cara do bebê Por que a maravilhosa. pessoa faz isso? É sofrimento. Maravilhosa, cara. Incentiva a beber, assim. Tomar cachaça de jeito é uma das coisas, por exemplo, eu não dou conta hoje em dia mais. Nossa, tô sentindo o cheiro daqui. Nossa, eu não tô conseguindo nem fazer a frase. Hoje em dia, eu não consigo mais beber pinga, mas é cultural. E aí é uma cultura que eu não... A partir do momento que eu não consigo mais beber pinga, eu não me sinto mais goiano. Oh. Aí eu me forço, porque tô tendo dificuldades. Viu, Pessoas que não gente? bebem Conectar com a álcool são cultura. expulsas de Goiás. Não, mas sei lá, é cultural. É uma coisa que você vê desde... Não sei, sabe? Esse sentimento de você ser estrangeiro é muito ruim. Principalmente quando você quer criar alguma coisa que vai influenciar uma comunidade. Então, por Sim. exemplo, se eu quero abrir um sítio ou alguma coisa, eu quero estar interligado com todo mundo que está ali ao redor. Então, se eu quero fazer evento, o que for ali com as pessoas que estão ao redor. E eu sei que a pessoa vem e fala, ih, alguém me chamando lá. Não, mas olha o que aconteceu comigo. É foda. Desculpa. Porque eu tava na África Ocidental e mais praticamente em Gana há muito tempo e tinha esse negócio de o tempo inteiro ir lá, principalmente porque é um país praticamente 100% de pessoas negras e eu sou uma pessoa branca, então mesmo se eu não abrir a boca, se eu ficar em estátua, eu sou claramente estrangeira, né? Só que aí eu vim pro Brasil, acho que pro Natal, sei lá, não sei, eu vim uma vez pro Brasil. E aí, aqui em São Paulo, as pessoas achavam que eu era gringa. A ponto de uma vez eu fui... Já tá difícil falar as palavras. Colocar pra beber, não vai sair palavra E nenhuma. nem foi bem Falta o barreira. velho barreiro, Carol. Eu fui na salsa, só que eu fui sozinha. Bom, eu já tinha um corte de cabelo diferente, e aí eu saí sozinha na minha cidade. Porque, tipo, a gente viaja sozinha, por que eu não posso sair sozinha na minha cidade, né? Só que eu acho muito doido, eu acho que as pessoas acham mais normal uma mulher estar viajando sozinha do que uma mulher sair na sua própria cidade sozinha. E aí todo mundo chegava na salsa em mim, em inglês, perguntando de onde eu era. E eu, tipo, É sou porque daqui. eu, por exemplo, se eu for lembrar de pessoas em cidades grandes fazendo coisas sozinhas, É muito difícil. é muito difícil. Viajante Vai ser faz. sozinho Sim, viajante, né? Por exemplo, mulher europeia dá rolê sozinho, vai ler livro em qualquer lugar, vai fazer tudo sozinho. E eu vejo isso em Goiânia. Em Goiânia você não vê. Hoje em dia você vê, tá? Mas antigamente assim, você não via pessoa sozinha lendo um livro, num café. As pessoas não ficam. Por sinal, eu recomendo sair sozinha, vá pra um bar, balada, assim, sozinha. tanto que esse Depois da pandemia, tá? Não, Quando tanto você que for essa- ver esse vídeo daqui 4 anos, as pessoas veem o vídeo depois de 4 anos, né? Não vai ter mais Todo mundo pandemia daqui 4 anos. Pelo menos essa. Viva o Switch. Ai, Pode colocar pro político, nós o povo já sabe os posicionamentos.
Sabe o que eu lembro? Eu lembro que quando eu comecei a viajar, por exemplo, eu fui pra Córdoba. Fui fazer um curso de espanhol. E lá as meninas davam rolê sozinha. O conceito que eu tinha era de Goiânia. Sim. Então, Nossa, que estranho. Então, depois que eu voltei e eu vi as meninas dando rolê sozinha, eu já imaginava que era da Europa. Mas que engraçado. Não fala. A cultura latina não tem tanto conceito. A gente tem mania de andar encangada, tipo... Encangaço? Encangaço também, pode ser. Encangada, tipo assim, todo mundo junto. Tipo assim, eu vou na padaria, aí chamo os amigos, tipo... vou viajar, 10 pessoas. Vou viajar 10 pessoas. Grupão, as pessoas vão se convidando. Eu fiquei chocada num barco, eu tava falando isso pra Luísa hoje, de Alter pra Belém. 15 paulistas viajando juntos, era o mesmo grupo, assim. Sim. Mas eram todos com mochila, tipo assim, não era nem assim, sei lá, um viajante mais Nutella, não. Tava todo mundo, tipo, acampando e tal, mas 15 pessoas viajando juntos. Eu falei, gente, como que vocês mobilizaram? Eu consigo mobilizar um amigo pra viajar comigo. Eu lembro que quando eu comecei a viajar sozinho também foi por falta de companhia no começo. Porque não é nem assim, se você tiver paciência de esperar o dia que a pessoa pode, nos condições, acaba rolando, né? Só que eu fico, tipo... eu não tenho, não. Vou resolver meu rolê aqui. Hoje. Se quiser colar, cola, senão... Mas é a mesma coisa com sair, não é só pra viajar. Tipo, tô afim, de novo, fora da pandemia, tô afim de ver tal filme no cinema. Vou. Tô afim de dançar salsa. Eu sei que, tipo, eu tava dançando salsa porque eu tava em Gana. Eu sei que meus amigos de São Paulo, minhas amigas, não dançam salsa. Eu peguei, vou deixar de dançar em São Paulo porque ninguém vai comigo. Não, eu vou e vou conhecer gente lá. Eu acho que pra mim, muitas vezes eu não fazia isso em Recife porque era um pouco mais, tipo, sei lá, não dava pra simplesmente ir andando na balada. Então eu tinha que pegar um Uber, aí pagar Uber sozinha, né? Tipo assim, tinha alguns impedimentos, assim, um pouco de ordem logística, eu acho, assim, pra mim. Mas, por exemplo, quando eu, sei lá, tô morando perto de um cinema, eu ia andando pro cinema, né? Assim, era uma coisa mais fácil. Agora, uma coisa que eu queria saber, assim, né? Enfim, nessa conversa que a gente tava tendo de montar, né? Tipo, fixar em algum lugar. Porque muita gente me pergunta, tipo, tem algum país que você gostaria de morar e tal, né? E, assim, eu não consigo imaginar muito isso porque, não sei, eu me vejo morando em outro, assim, permanentemente, né? A princípio, assim, né? Sem prazo pra voltar mesmo. Tipo, sabe, construir uma casa, né? Criar um projeto ali e tal. Eu me vejo fazendo isso se surgir organicamente no momento em que eu esteja num lugar que faça muito sentido. Porque senão, justamente, tem esse fato de você... Tipo, né, ser o estrangeiro e ter que saber que você já tá sendo visto como estrangeiro pra sempre, passando por alguns perrengues pra sempre, né, como estrangeiro e tal. Que vocês têm, assim, algum lugar em que vocês pensam em ir no futuro que seria fora de... Assim, na prática, aliás, na teoria, a gente imagina um lugar que seja parecido e tal. Não, seria ótimo morar na Colômbia, mas na prática, né? o povo vai onde apaixona. E onde era esse lugar pra você? Eu fiquei 4 meses em São Paulo por cada lã, porque dentro de São Paulo eu gosto. Ai, onde apaixonar por alguém. A gente deve apaixonar pelo lugar. Quantos brasileiros você não vê por aí num lugar nada a ver? O que você tá fazendo aqui? Tava arrastando com a brita, vim parar aqui. Arrastando com a brita. A sua audiência sabe isso. Você tem que explicar o que é arrastar o cu na brita. Você já falou isso quantos vezes? Arrastar o cu na brita, em Goiás, significa estar apaixonado. Péssimo. Que lindo! Então, péssimo. As pessoas criam essa... Você é cheio de conceito, né? Você fica 10 anos pensando, nossa, vai ser o lugar da luz ideal, vai ser na praia. Os critérios, né? Tem que estar perto da praia, perto de um aeroporto internacional. Exato. Aí se apaixona, vai morar lá em, sei lá, em Juiz de Fora. Tá lá. Minha mãe fez assim isso. Essa apaixonada foi morar em Juiz de Fora. Exatamente, Juiz de Fora. Exatamente o exemplo. Nossa, pegou. Olha só. Foi coincidência. E Gana foi ficando por causa disso? Que eu voltei só 2 meses. Não, já estava apaixonada. Já tinha uma paixão. Eu já saí pra viajar com uma paixão já. Já tava arrasando com a Brita. Arrastando com o quê? Resumo, a permanência depende de quem que se apaixona. Porque, escolha bem, apaixonado. Ou não dá pra escolher, né? O momento mais permanente da minha vida é o momento que eu tô muito apaixonada. Né? Eu tô amando e tô morando junto, ai, né? que lindo. Editor, bota um coraçãozinho assim. Editor. Eu, no caso. Lembrei isso pra mim mesmo. Mandar um beijo pro meu amor. Breguíssima. Mas isso faz diferença, total, né? Eu sempre fico pensando assim, eu não penso muito nessa perspectiva, óbvio, né? Que pode acontecer do romance, mas eu fico imaginando, sei lá,
tô indo passar, tipo, 6 meses. Porque, assim, os países em que eu já morei, o meu círculo geralmente eram pessoas que também estavam lá por alguma razão específica e iam embora no tempo determinado. Então, assim, por mais que eu tivesse um círculo de amigos, eles não eram razão pra ficar, porque eles não iam ficar, né? Então, assim, não fazia sentido eu querer ficar, porque eu sabia que aquelas pessoas iam embora. Mas aí eu fico pensando, se eu chegar num lugar, sei lá, digamos, vamos passar 6 meses na Colômbia, e aí a gente conhece uma galera que, tipo, mora lá, sejam de lá ou não, sabe? E aí, tipo, vira uma comunidade legal, um círculo legal, e aí eu me vejo, pô, massa, vou tentar ficar aqui. Porque são pessoas que fazem sentido, né, com que minha forma de ver o mundo e tal. Então talvez eu possa ser um pouco mais permanente. Agora, assim, tipo, conectando o que você tava falando, né, trazendo isso da Lu pro que você falou lá atrás, assim, que a gente trouxe, que a gente, como a gente sabe que a gente sempre vai mudar, a gente fica evitando criar conexões profundas, né? Até que agora você falou de onde você se apaixona. Mas daí será que você... Justamente porque a gente fica evitando conectar... fica evitando criar conexões profundas. Ó a cachaça. Ó o velho barreiro. Dá menos oportunidades para paixões. Dá. Né, eu ia perguntar isso pra vocês agora. Exato. Se vocês já mudaram algum... assim, eu tô falando pra vocês porque vocês viajam por muito mais tempo. Se vocês já mudaram com, tipo, na viagem de vocês... A rota. Causa Ou uma paixão. ficar mais tempo por causa de uma paixão. Já. Sim, pra todo mundo. Eu mudei... Nossa, eu ia fazer... Eu pulei, tipo, 4 meses de viagem. Por causa da Argentina. Quando eu tava no Chile. Eu ia fazer... Eu tava lá em Santiago, aí eu ia viajar, fazer norte da Argentina, Mendonça, Salta, Jujuy. Ia ficar um tempão viajando. Só que ela falou, não, vai ser isso. Eu vou ficar... Só tenho mais um mês. Depois eu vou pro Peru. Eu falei, putz, velho. Foda-se, isso aqui, vou adiantar. Estiquei, encontrei com ela lá. E eu peguei a rota. Assim, quando você tem tempo, né? Quando dá pra fazer... E já fizeram isso por mim também. Eu ficava meio assustada, tipo, a pessoa tá mudando a rota dela por minha causa. Tipo assim, é muita pressão. Mas no fim das contas é isso, né, que importa na vida. É isso que importa. Quando eu saí pra viajar de Gana, pra mim era tipo, chorei pra caralho, a primeira vez, né, que eu saí de Gana. Nunca mais eu voltar, se eu voltar vai ser daqui 10 anos. Já tava apaixonada, isso que fodeu, porque eu já saí de Gana apaixonada, mas saí falando, tipo, tô largando a paixão pra trás, não vou de qualquer forma, não vou mais abrir mão dos meus sonhos. Muito mentira. Não é nem pouco, eu nem vou contestar isso aí. Eu tava 2 semanas fora de Gana. Aí ia ser aniversário da minha paixão 1 mês depois, 1 mês e meio depois. E aí começou a dar rolo com passaporte. Sabe assim, quando eu comecei a arranjar uma desculpa, na real, né? Começou a falar, não, preciso voltar pra Gana pra aplicar tal visto. Olha que coisa. Aí eu mudei completamente. Tava 2 semanas fora viajando. Tinha acabado de sair de Gana, eu falei, nunca mais vou voltar. Falei, quero voltar pra Gana. E aí ao invés de, tipo, eu ia sair Costa do Marfim e ir pra Guiné direto. E aí eu subi até o norte, passei pela Burkina Faso inteira, que eu não ia passar, porque, né, o mapa assim, ó, tem tipo Gana aqui. Bota na tela, Gana aqui, Costa do Marfim aqui. Burkina Faso aqui em cima, assim, ó. Ela tá acostumada com podcast. Escutem. Você falou isso, não fui eu. Você falou, não? Kainan, tá fazendo o vídeo, o mapinha no vídeo? Dá, bota aqui, vamos ver. Aqui, ó. Vai, meu editor, bota um mapa aí. Gana tá aqui, Costa do Marfim tá aqui, Burkina Faso tá aqui em cima. Aí eu subi, cruzei a Burkina Faso e entrei de novo em Gana. 6 semanas depois. Nunca mais. 6 semanas. E aí passei, deu que eu voltei fazendo o quê? Era impermanência, né? Então eu falei, imagina, eu tô só passando por 5 dias, depois caio na estrada de novo. Só que aí o erro, mais um erro. E eu posso falar à vontade, porque paixão não fala português. Falei, só 5... legendas. Editor legendas. Era pra ser 5 dias. Só que aí o destino, a casa, sei lá. Cheguei lá, primeiro dia malária. E aí, paixão, eu... Primeiro dia que eu cheguei lá, eu fiquei, tipo, dormi de um dia pro outro. No dia seguinte, à noite, começou a ter manifestar os sintomas em mim. E aí eu fiquei com uma malária muito, muito, muito forte. Na casa dele, com cheio de surpresa, ele não sabia. Nossa. Bati na porta, assim, oi, presente. Cheguei! Chega com chocolate, subindo no sono do outro lado. E aí ele ficou, tipo, demorou uns 4, 5 dias pra eu ficar boa. Ele ficou cuidando de mim.
Aí eu fiquei, né? 5 dias viraram 5 semanas. Na casa dele. Na casa dele, mano. Melhor lá do que ir sozinho em qualquer outro Melhor, lugar, sem né? dúvida. Ainda mais Melhor com lugar pra malária. ter malária, Sim. né? Com alguém pra lhe cuidar. Não, a gente tava na roda falando sobre viajar sozinha na África. E aí uma pessoa fez uma pergunta pra mim, pra Babi, sobre relacionamentos na estrada. E aí eu acho que eu sou muito transparente. E aí eu acho que eu fiz uma cara que as pessoas... Não foi você que fez a pergunta, né? Não. Mas eu lembro de você perto Eu de tava mim, lá. assim, que é uma pessoa que daí fala assim, não, tá tudo bem se você se sentir desconfortável, se você não quiser falar. E não era porque eu não queria falar, porque eu falo abertamente sobre as questões de relacionamento, de amor, de paixão, de sexo e tudo mais. Eu gosto de falar sobre esses assuntos. Mas foi a primeira vez que eu percebi isso, que eu tava me cobrando, porque eu tava me achando uma não mochileira, pelo simples fato de que eu não tinha várias histórias de paixão. Que eu Você tinha não só tinha um amor permanência nos sexual. amores e no sexo. E aí eu me senti, tipo, uma farsa, sabe? Uma mochileira falsa, uma farsa de mochileira. E foi por isso, deu bug na hora. E a pessoa falou, não, tá tudo bem se você não sentiu. Eu falei assim, não. E depois eu fiquei pensando que foi porque eu só tive uma grande paixão de estrada. E na real, assim, muito da minha decisão de voltar pra Gana foi por causa... E me manter em Gana sempre, não mais 2 meses, mais 1 mês, mas que... Foi pra ficar engatando esse relacionamento. Mas foi de um lugar muito consciente, sabe? Que é isso que eu acho que é importante também falar, É a assim. consciência, né? Não é Isso. simplesmente jogar o jogo que foi proposto ali. Né? Isso, não é abrir mão dos seus sonhos e das suas Pra você vontades entender por causa da se outra faz sentido pessoa. mesmo pra você. Exatamente. É você Pra fazer mim, uma escolha. é fazer uma escolha É consciente. que você combina, Exato. né? Tipo assim, olha, além desse relacionamento que eu posso viver aqui, eu também posso construir isso aqui junto. É porque também pra mulher existe um estigma, né? De, tipo assim, eu já me senti mal, porque eu pensei em mudar o plano de uma viagem por causa de um cara, porque existe, tipo assim, nossa, você vai, né, tipo, se submeter a um homem, você vai colocar um homem à frente Exato. dos seus planos, porque é o que as mulheres sempre Acho que fazem, faz né? nunca me sentir. E aí parece me que tipo, a senti gente na tem roda. que, historicamente, ir contra isso, porque Tem né, que tipo, se reafirmar. reafirmar, mas assim, às vezes é o que faz sentido pra você, o que vai fazer você feliz, não Que faz foi uma sentido você escolha evitar. nossa, né? É diferente quando acho que Você porque ter isso que eu tô escolha, falando é né? importante. Porque eu já tinha tido uma vivência, uma situação anterior que foi que eu já sonhava em sair pra viajar e outras coisas, e realmente a pessoa com quem eu me relacionava não me deixava, assim, e eu tava num relacionamento que era assim. Agora, nesse caso, era sempre uma escolha, era sempre, faz sentido pra mim, cara, eu tô gostando, além desse relacionamento, me faz sentido ficar nesse país por causa disso, porque eu tô aproveitando isso, tem outras redes, etc. Mas acho que eu fiquei um pouco desse medo, assim, desse julgamento, do tipo, nossa, abriu mão da viagem. E aí, na real, o que eu mais aprendi logo na minha decisão de voltar, né? Depois de 2 semanas voltar pra Gana, foi que era assim... Se o que eu queria, que o que eu buscava com essa minha vida nômade... Eu até brinco que eu falo semi-nômade, eu não falo nômade... Porque eu gosto de ficar mais tempo em cada lugar, né? Mas eu não gosto de... Mesmo Gana, que eu tenho esse senso de pertencimento... Eu não tenho a vontade de voltar a construir uma casa e ficar pra sempre. Eu gosto dessa vida de estar em vários lugares, sei lá, cada 4 meses. De repente ter várias bases diferentes, ao invés de uma base só. Mas perdi o raciocínio, obviamente, do que eu tava falando isso. Pra próximo! Eu gosto de ter uma base só. Aí, a outra coisa que o Richard falou em algum momento, que eu me lembrei dessa questão da pandemia, né? Enfim, também não sei de onde é que surgiu isso, mas em algum momento alguém falou uma coisa que tem a ver com isso. Que é de você investir, tipo assim, transformar... Criar um lugar que seja cada vez mais sua base, né? Que eu fiquei me sentindo muito culpada, porque eu sempre... Por muito tempo, eu morava num quarto X na casa da minha mãe, que era modificado enquanto eu viajava, eu voltava, era outro quarto, às vezes era metade meu e do meu primo. Tipo assim, sabe? Uma coisa que... Era sempre situações de moradia que eu via como temporárias. E viajando ainda mais, né? Mas depois que eu comecei a sair da casa da minha mãe, que eu ainda estava viajando muito, eu ainda também limitava muito meu investimento naquele espaço, porque eu queria focar nas viagens e porque era muito assim também. Tipo, tô aqui por enquanto, mas pode ser que alguma viagem eu queira prolongar mais e que eu vá desmontar esse apartamento, digamos assim, né? E aí, durante a pandemia, que tinha essa questão de, né, tipo, não posso sair de casa, isso aqui é meu mundo, aí eu comecei a gastar dinheiro e não só gastar dinheiro, mas assim, dedicar mais energia à decoração, né, a coisinhas que me faziam me sentir mais em casa ali e mais pertencente àquele espaço. Ligada à permanência. E aí eu comecei a me sentir culpada. Veio uma noia doida na minha cabeça, tipo assim, que tipo de viajante você é que você está se apegando tanto a um lugar? E aí eu me sentia, tipo, como se fosse assim, sabe? Ai, nossa, eu estou dando valor a coisas, a objetos, meu Deus, que horror, sabe? Na minha cabeça era, tipo, como se eu estivesse cometendo um pecado, assim.
E que, inclusive, assim, realmente, junto com a questão do medo do deslocamento na pandemia... Lembrei, Segura. Junto com o medo do deslocamento na pandemia, quando eu fui sair de casa, veio um pouco essa sensação de nossa, mas eu vou deixar tudo isso aqui que eu, né, que eu criei pra mim. E é isso. O muralzinho pendurado, as fotinhas escolhidas a dedo. Isso, tipo, as plantinhas que eu me esforcei pra fazer sobreviver. Aí você pensa, meu Deus, eu vou embora, quando eu voltar pode ser que ela tenha morrido. Mas é entender isso, que também tudo bem, né? Tipo assim, você sai, você volta e as coisas não vão estar do mesmo jeito e vão ter mudado e faz parte. E que se também no momento da vida tá fazendo sentido pra mim, né? Ter uma base mais, um momento desse, que tudo é tão incerto, eu preciso dessa segurança, tudo bem também, né? E que, enfim, porque a gente também cria muito uma questão com mochileira, é isso, assim, né? Que a gente, tipo, às vezes foge muito de alguns padrões da sociedade e se impõe outros padrões, né? E se coloca em outras caixinhas. Tinha tudo a ver com isso que eu ia falar, de que eu lembrei. Então, devolver de volta também. Mas no sentido oposto, porque foi isso, logo que eu saí pra viajar e que eu aprendi muito rápido, que na real eu queria ter essa vida de semi-nômade pela liberdade que ela me proporcionava. O que eu mais queria não era necessariamente passar só pouco tempo em cada lugar, mas até a liberdade de escolha de estar onde eu quisesse estar, com quem eu quisesse, fazendo o que eu queria, não tá seguindo, né, regras, padrões, uma rotina imposta. E aí, a primeira vez que eu me peguei querendo voltar pra Gana, eu comecei a me cobrar, do tipo, nossa, mas você já vai voltar, você não vai voltar, você tem que seguir, né? Eu seguir na estrada, seguir para frente, eu estava voltando, regredindo. Voltando pra trás. E aí que eu me toquei que, na verdade, tipo, foda-se, na real, o que eu quero é a liberdade de escolher. Se eu quero escolher estar lá agora no momento, tá tudo bem. É isso que eu quero ter, liberdade, né? Mas isso é maravilhoso pra quem não produz conteúdo. Porque quem produz conteúdo então a cobrança, eu mesmo. Sim. Vários lugares que eu já fui, que eu nem queria ir, fui pra trabalhar. E aí, por exemplo, eu tive relacionamentos na estrada também, só que eu também tinha um projeto, eu tinha que chegar no México. Conteúdo Então, sobre viagens. Tem lugares, porque também tem isso. Porque você vai falar de viagem sem ter que necessariamente mas é porque no meu lugar. caso específico eu me propus e falei, eu quero gravar uma websérie viajando. Sim. Goiânia e Ushuaia. Ushuaia é México. Quero fazer isso. Aí beleza, tive uma paixão lá, ela falou, ó, fica aqui comigo. Lá em Quito, no Equador. Fiquei um mês. Aí ela falou, ó, você pode ficar aqui comigo, você não precisa seguir. Eu falei assim, eu preciso cumprir meu projeto. Sim. Que eu não tinha. Talvez se eu tivesse muito apaixonada a ponto de ficar cego, eu ficaria lá com ela. Sim. Só que eu pensava sempre no projeto. Mas Falei, ó, agora... vivi, foi massa, mas tchau. Porque meu maior paixão era o meu projeto. E a cobrança que eu tinha de falar, mano, daqui 6 meses, ou então vou falar assim, eu caso, sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, enrolei, tá, apaixonei, tive filho, sei lá o que, fiquei aqui, filha da puta, você teve a chance de fazer o sonho de sua vida e você não fez. Eu não ia me perdoar. Eu não ia me perdoar. Eu falei assim, ó, então termino, se eu ainda estiver gostando dela, a gente se liga, a gente se conversa. Então, mas daí eu fiz a mesma coisa. Eu voltei pra Gana, que daí eu não tinha questão de produção do conteúdo. Então por isso que eu falei, vou voltar pra ficar só 5 dias, que viraram 5 semanas. Mas voltei sabendo que, tipo, não era voltar pra ficar. Era pra passar, porque eu tava com saudades e tinha as burocracias lá que eu precisava resolver. Mas sabendo que eu ia sair de novo. E saí. E aí fui, porque ali no meu caso, o que eu tinha me proposto era sair de Gana e ir até Senegal por terra. Igual você fez a América Latina toda. Pra mim era de Gana a Senegal. E saí, fui até Senegal, e aí minha ideia era... Cheguei em Senegal, de lá tem aeroporto que tinha mais opções de voo pra qualquer lugar do mundo. E eu achei que eu ia pro outro lado da África, né? Eu fui até Senegal, fiz tudo que eu queria. Nessa época a gente já falava, né? Eu tava indo pro Quênia. Que eu ia te encontrar. Vou pra Nairobi. Pois é. Porque eu cheguei em Senegal, falei, lá tem passagem barata pra Quênia, pra Tanzânia, pra Etiópia, até pra cidade da Ásia, né? Cheguei em Senegal, fiz o quê? Comprei uma passagem de avião pra Gana. Pra Gana. Mas daí foi isso, que eu tive esse sentimento de tipo, ok, eu testei, eu fiz tudo que eu queria naquele momento. Mas mesmo assim, né, foi impermanente. Agora, o que eu ia te perguntar é assim, naquela época você tava com um projeto de longo prazo, né? Porque assim, atravessar a América Latina toda é um negócio longo. Mas agora que você tá com projetos mais curtos, você consegue ter essa escolha de quero ficar um pouco mais de tempo, criar outro projeto aqui, não? Eu consigo e faço. Exato. Por 2 motivos. Pandemia
Sim. Então a gente acaba adaptando, e eu adaptar a pandemia significa um projeto mais longo, né? Então tem isso. Mas, por exemplo, eu tô aqui em Cabral com um tempo e eu fui na praia 2 vezes, eu escolhi minha. Eu não me cobro de ir pra praia. Você tem que ir pra praia, fazer conteúdo. Eu falei, não, tô de boa. A gente alugou uma casinha. Tô trabalhando no outro projeto, que é o caminho, tô vivendo. E aqui, sem cobrança. Mas agora eu tô velho já, produção de conteúdo. Isso não é a coisa que você adquire nos primeiros 6 meses. Se você tá pensando em produzir conteúdo, você vai se cobrar, meu filho. E se você não se cobrar, não sai do papel. Então não tem uma fórmula mágica. Você vai se cobrar. Hoje eu me cobro menos porque eu consigo olhar aqui, eu já vejo uma caralhada de coisa que me sustenta. Sim. Se eu não tivesse essa caralhada de coisa, eu não tinha essa escolha. Eu ia estar loucamente produzindo conteúdo e ia envolver todo mundo ao meu redor, Para fazer assim como está acontecendo. Que é o que a gente tá fazendo agora. Mas de uma forma saudável. Com certeza. Mas de uma forma saudável. Sim, claro. Entendeu? Porque todo mundo queria estar e tá divertido. É uma coisa que faz sentido, não é só porque tem que fazer. Isso, sem aquela cobrança. Tipo assim, se rolar. Se rolar, não tô rolou. bem, Agora, não tô me sentindo bem e tem que fazer mesmo assim, né? Nossa, Isso. e tipo, uma cobrança hardcore que eu tinha. Assim, E mesmo pra quem não produz conteúdo, gera muita gente que começa a viver uma vida nômade, né? Ou a fazer um mochilão longo, fica nessa pilha de que tem que estar se movendo, tem que estar, como a Carol falou, né? De que as coisas não podem, assim, tipo, de que simplesmente porque você tem a possibilidade de estar se movendo, você é obrigado a estar se movendo. Né? E às vezes é isso, às vezes não precisa, né? Às vezes você pode ficar, tipo, abraçar a permanência por um tempo também. Uma coisa que eu percebi depois de um tempo que eu fiquei, a princípio, tentando, achando que eu poderia ser nômade, e eu vi que não funcionava pra mim, e que eu queria ter independência geográfica, mas eu não, né? Tipo, location independence, né? Tipo, você poder ter a liberdade de estar em qualquer lugar, mas não necessariamente ter que estar em outro lugar, né? Que é o que a Carol falou também, enfim. Eu pergunto para Naná, você tem vontade de ser nômade? Se Eu você tenho. é a que mais tem residência fixa mesmo, né? Mas... Super bonder e tal, sabe? Então, eu já tive, hoje eu não tenho. Tipo. E não é nem só porque, tipo, eu tenho alguém e, tipo, sou apaixonada e, né, e moro junto e tenho um projeto de vida com essa pessoa. Não é só por isso. Mas é porque, enfim, eu acho que tem que entrar um pouquinho na profissão, que eu evito falar, né, hoje em dia, assim, quando a gente se apresenta, às vezes a gente põe muito o que a gente faz, né, e não quem a gente é. Mas eu acho que o que eu faço também é quem eu sou. Tipo... pra mim, não é ser advogada, é ser advogada, tipo, de causas sociais, tipo, de uma luta que é política, sabe? Então, trabalhar com pessoas que estão privadas de liberdade, com adolescentes que estão privados de liberdade, pra mim, hoje, é uma luta política, sabe? Trabalhar com a questão da brutalidade policial no Rio de Janeiro é uma luta política, tipo, que eu quero estar presente, que eu quero construir junto, tipo, com os movimentos sociais, enfim, e com outras organizações, tipo, naquele lugar, sabe? Que é isso, o Rio de Janeiro é uma cidade incrível, tipo, é uma cidade que você ocupa a rua, que você está, mas que também tem 1000 contradições, sabe? Tipo... E aí é nessa desconstrução diária, né, dos meus privilégios, mas nesse encontro dessa luta coletiva, hoje pra mim é o que faz sentido, tipo, é o que me faz enraizar mesmo. E aí até uma questão, assim, que eu não abro mão disso, tipo, que assim, no ramo do direito, né, o lugar que eu atuo é, tipo assim, o que menos dá dinheiro, tipo, menos mesmo. E é uma questão, e é uma coisa que eu não abro mão. Eu falo isso, assim, que é algo que eu converso, tipo, com o meu companheiro, sabe? Tipo, ele sabe que pra gente construir algo juntos, tipo, eu não ganho bem, sabe? Tipo, eu não tenho uma projeção de carreira, de crescer dentro de uma carreira. Mas, tipo, é o que pra mim faz sentido, é o que eu sou apaixonada. Então, tipo, eu não consigo abrir mão disso, sabe? É uma paixão. Não é uma paixão por alguém, mas é uma paixão pelo que tá fazendo. Por um propósito que é, tipo, geograficamente localizado num lugar específico. Outra coisa também. É aquilo que vocês estavam falando sobre gostar tanto de um lugar que você quer construir algo nele. Comprar a faca, comprar o tapetinho de bem-vindo. O dela é construir a cidade. É participar desse momento da cidade. E assim, eu gosto, eu amo viajar. E tipo, e é isso. Em algum momento eu já tive essa vontade quando eu ainda não entendia muito bem, tipo, sei lá, qual era o meu propósito. Hoje meu propósito é esse. Pode ser que
sei lá, daqui a alguns anos tudo mude, né? Assim, enfim, mas hoje é isso. Mas em algum momento já foi, tipo, eu já pensei, tipo, caraca, acho que eu quero largar tudo, mas de uma forma muito idealizada. Isso que eu ia te perguntar, porque Era aí de uma assim, forma idealizada. você consegue identificar da onde que vinha essa sua vontade? Por que é que você tinha essa vontade do largar tudo e viajar? Era uma... Dessa impermanência? Porque eu acho que eu não entendia qual era o meu propósito, eu queria descobrir. Eu achava que na Você estrada... achava que era assim que você ia descobrindo? Sim. Isso é vendido, né? Exato. Exatamente. A gente vê, você não sabe o que é fazer da vida? Viaja lá que você vai descobrir. Exatamente. É tipo muita geração administração, millennial. você tá fazendo 17 anos. Você não sabe que curso você quer? Faz administração. Que aí você pode administrar qualquer coisa. É vendido para pessoas privilegiadas. E a viagem é vendida também com... Você vai se descobrir, né? E também tem essa ideia de que, assim, parece que, tipo, se... Por exemplo, comigo aconteceu isso. Houve momentos em que eu fui viajar porque, assim, fui fazer mestrado, depois me apliquei, passei em outro mestrado, porque simplesmente eu não queria estar em Recife, porque para mim estar em Recife era igual a estar exercendo minha profissão de uma forma, tipo, A ou B, que eram os caminhos que eu achava que eram possíveis, né? Que eu acho que foi um processo parecido com o que tu via com direito, né? Assim, tipo, posso advogar em escritório, aquela coisa padrãozinha, ou eu vou fazer concurso público, né? Eu achava que eu podia estar ou em redação ou em assessoria de imprensa. Então, assim, eu não quero essas duas coisas. Não tem mais nada pra mim aqui, preciso sair. E às vezes tem outras coisas pra você ali, né? Às vezes o problema não é estar no lugar, não é viver, ter uma profissão padrão e tal, mas é porque os caminhos que a sociedade costuma apresentar pra gente costumam ser mais limitados do que realmente existe. E às vezes até onde a gente tá. Sim. E aí agora minha pergunta pra você. Porque a Naná falou, né, que quando a gente perguntado por que você queria sair, ela falou, porque eu tava perdida, achava que eu ia me encontrar, que era a solução pra se encontrar, né? Lu falou no sentido de achar que já tinha ido até os limites onde Recife poderia ter, né, e queria ir pra fora. Você enxerga alguma razão de que você tava, tipo, pra sair pra viajar? Assim, ou era o sonho Sua paixão mesmo? pela América Latina. Eu tinha vontade de conhecer a natureza da América Latina, bem especificamente. Geografia. Geografia. Como que é? Já até esqueci o nome das coisas. Não, eu gosto de tudo, antigas. vegetação. Não, a de quê? formação rochosa da montanha. Moderna. Deslocamentos modernos. A frase é, no Brasil existe uma ausência de desdobramentos modernos. Essa é a frase. Coloca um desenho de professor em tua quadro negro atrás. É porque, tipo, beleza, tem muita gente que gosta de viajar pra ver a cultura, pra conhecer pessoas, pra se conhecer. Eu não tinha essa coisa de autoconhecimento, não. Eu queria ver vegetação mudar. Gosto demais, assim, montanha. Eu vejo um lagão, vejo uma montanha, dá até tremedeira. Entendeu? Então eu queria prolongar essa tremedeira e eu queria ter mais conhecimento para falar sobre. Entendeu? Então essa parte fazer isso na América Latina me motivava muito. Mas eu acho que também é um fato de tu talvez não se identificar muito com o estilo de vida que se leva em Goiânia, né? Tem essa parte. Tipo assim, eu sempre quis ter liberdade. Eu sempre quis... Sabe uma coisa que eu nunca aceitava? Você acordava num dia todo cagado. Você acordava de mal por alguma coisa, você tava doente, você tinha que trabalhar dependendo da sua situação. E eu falo, cara, imagina que mundo maravilhoso onde eu acordo de mau humor e eu falo, hoje eu não preciso trabalhar, porque eu não vou render nada. Você fica igual uma batata lá na frente do computador. Só faz ficar pior, né? E aí, isso pra mim tem tudo a ver com o tópico da impermanência, na real. Porque daí a gente tá falando de permanência geográfica, né? Mas eu acho que também tem essa impermanência, do tipo, no sentido da gente ter ciclos e fluxos, né? Impermanência até dos hábitos e das rotinas. Então, tipo, acho que a gente, quando vive a vida CLT, ou PJ, que trabalha de segunda a sexta também, independente dos seus fluxos, seus ciclos... seus fluxos, seus ciclos e seus sentimentos, emoções, como você está se sentindo, você tem essa permanência da rotina de trabalho, do horário, das entregas, né? E eu acho que pra mim, eu me conecto muito com isso, que pra mim a maior parte da minha impermanência é isso de respeitar os meus ciclos. Seja querer continuar na estrada, seja querer voltar pra Gana. Seja acordar e falar, não tô bem hoje, vou adiar o que eu tinha pra fazer, porque eu sei que depois eu vou estar bem. Mas assim, eu nunca imaginei que eu ia... Eu tinha esse conceito, mas eu nunca imaginei que isso seria aplicável. Sim, não, eu não tinha esse conceito. Agora eu entendo. E aí foi a procura que eu tinha pela viagem, a minha inquietude ao procurar sobre viagem para ver montanhas, coisas do tipo, me conectou com pessoas
que me mostraram de Isso, forma já é prática possível. que isso era possível. Aí que eu acessei isso, eu consegui conectar. Aí cada vez que você vai encontrando, você vai ampliando. Então, E por outra exemplo, coisa. não tinha essa coisa de conhecer cultura. Sim. Só que aí você vai se envolvendo, quando você vê a cultura tá escrachada, aí você, opa, isso aqui é interessante. Agora já sou uma outra pessoa por conta do que o caminho foi me buscando. Eu busquei uma coisa, encontrei 10, hoje eu tenho 8. Sim. É uma coisa meio que assim, né? Que aí a dúvida é falar assim, aí pros 3 também, né? Quando vocês falaram de sair pra viajar, se eu usou sair pra viajar, Lua usou ser nômade, especificamente. Quando vocês 3, nesse momento, vocês tinham esse entendimento de serem nômades? Ou era um projeto? Porque pra mim não era. Pra mim era, eu vou viajar por 1 ano, 1 ano e meio pra descobrir qual vai ser Sim. minha permanência. Quando eu Acabou pensei- virando, por causa de coisas que eu conheci na estrada, acabou virando o que tá hoje, que é uma constante impermanência. Eu queria ser Mas nômade. a minha viagem era, eu vou viajar para descobrir o que é permanente, não? E Porque no meu caso a questão é que tipo, eu já tinha viajado com data pra voltar muitas vezes. E eu conhecia pessoas que eram nômades. Você já e tinha aí, essa referência. eu já tinha essa referência. E aí quando eu pedi demissão do meu último emprego CLT, eu pensei, eu posso fazer o que eu quiser, inclusive ser nômade. Deixa eu ver se é pra mim ou não. E aí eu vi que não era, que eu queria, ter um lugar pra voltar e não queria estar o tempo inteiro me mudando. Mas já existia esse ideal, que eu acho que é o que tem a maioria das pessoas. Hoje em dia já existe muito essa coisa, né? A galera manda mensagem pra mim, tipo, nossa, como é que eu faço pra ser nômade, né? Tipo, que deve mandar muito pra vocês. Sim. E antes, sei lá, né, 5 anos atrás, não era assim, normalmente acontecia mais de forma mais natural, mais orgânica, eu acho, né? Eu achava que... Eu queria viajar na América Latina, um sonho mesmo. Eu tinha esse sonho dessa rota, exclusivamente. Então eu não queria viajar por aí, falar que viajei. Nunca quis, Ásia, não. Quero fazer essa rota na América Latina. Era bem específico. E aí, eu falei, bom, eu vou fazer esse sonho, eu volto lá pra Goiânia. Aí eu falei, eu queria criar um negócio de freela. Sei lá, eu vou criar outra coisa. Aí eu fui, aí o Vida de Mochila cresceu. Mostrou, né? A estrada me mostrou uma outra oportunidade e eu conheci pessoas Referências, né? que, tipo assim, falando, essa pessoa nunca estressa. O mundo tá acabando ao redor dele. Não, estressa. Estressa, mas é diferente, por exemplo. Eu estresso hoje em dia. Sim, Mas é a maneira que eu interajo com o meu estresse. Isso. É A gente tem a incomparável. possibilidade de respeitar o estresse. De parar. Se tá estressado, parar. Eu já não- Porque, tipo assim, eu vi o mundo acabando e a pessoa lá. Tudo pegando fogo em volta. Vou pegar um cigarro e vou acender nesse fogo que tá queimando em volta, assim. Uma tranquilidade. Eu falei, cara, viver uma vida assim viver uma vida assim é muito mais saudável. Por que eu vou ficar me estressando por causa de um boleto? A gente tem tanta coisa, vem um boleto na hora errada, uma coisinha desse tamanhozinho na hora errada, você explode, tem um ataque cardíaco e morre. Eu falei, eu não quero. Eu vi minha família passando por isso. Eu falei, não, eu quero viver uma vida onde eu tenho um pouquinho mais de decisão. E tipo assim, hoje eu posso vir aqui tomar uma pinga, mas eu não fico mais doente igual antigamente. Não fico doente. Eu sei exatamente onde eu quero estressar. Eu tenho uma leitura mais fácil, porque eu consigo escolher a hora que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, estou trabalhando hoje aqui no documentário que eu tô com puta tesão de editar. Se eu não tiver, eu tô lá na praia tomando água de coco. E tá tudo bem. Eu vou pagar a conta no final do mês. Óbvio que nesse momento não tem filho, não tem família pra cuidar. E que já Sim, teve mas eu muito tô momento que eu procurando. estava também trabalhando em coisas que você também não queria estar fazendo. Pra É construir e óbvio, chegar tem nesse todo, ponto, tem, né? tem muito perrengue pra trás aqui. Tem muito. Agora, É só colocar lá, América 300, primeiro vídeo, vai ver. Todo tipo de perrengue você vai ver, tá tudo lá. Então é uma outra fase, né? Mas eu achava que eu ia chegar a esse ponto, quando eu aceitei que eu queria aprender a viver com menos, eu falei assim, se eu aprender a viver com menos, vai ser mais fácil chegar a esse ponto. Agora, esse negócio, né? E aí, Pegando justamente desse lance que você falou de não ter filho, não ter família e de viver com menos, né? Quando eu tava nesse relacionamento com um cara de Gana, era muito marcante, muito óbvio, que é uma coisa que também acontece aqui no Brasil, as nossas diferenças. Porque primeiro que as pessoas em Gana, no geral, não entendiam como é que eu ia sair pra viajar. Tipo, isso, né? De ter essa escolha.
de ficar ou não ficar, de ficar sem dinheiro, né? Porque a gente corre o risco de ficar sem dinheiro, porque a gente não é responsável por ninguém, na Sim, verdade. é privilégio do caralho. Né? Porque lá não tem E lá isso, não né? tem, porque lá a família é estendida e os filhos são responsáveis por cuidar de toda a família estendida. Tipo, a nossa geração, que não tem aposentadoria, por exemplo, não tem nada. E as pessoas ficavam, tá, tudo bem, você não é casado, você não tem filho, Isso mas esses acontece aqui no tios. Brasil Que é também. isso que eu tô falando, é. eu tô falando que eu tive esse contato lá, mas que também acontece aqui no Brasil, obviamente, né? Que não é a nossa realidade. Né? E a segunda coisa que ele me falava muito também era que assim, ele cresceu, que também acontece aqui no Brasil, que ele cresceu dormindo no chão. E aí ele falava assim, você quer me levar pra ficar dormindo em barraca? Tipo, por que é que você vai se sujeitar a dormir em barraca? Sabe? Ficar cada hora num lugar, tendo que, tipo, meio que se deslocar de um lugar pro outro, né? Meu pai falava pra mim, ele não aceitava. Meu pai Porque também você, não quando aceita. você cresceu com uma certa segurança, você, né, escolhe passar por perrengues porque você tem a possibilidade de não passar. Voltar pro conforto. É uma se escolha, você né? não tinha conforto, você acha um absurdo você ter que passar por isso. Sim. Mas se você tem a possibilidade de ter o conforto, tá lá. Porque é muito fácil, na verdade, é muito. Eu falo por mim, né? Não por nenhum de vocês, mas é muito fácil justamente eu viver nessa impermanência, nessa inconstância, sabendo que se tudo for por um caminho que eu não tô planejando, eu tenho um lugar pra voltar e ter permanência. No meu caso, É, né? bem Eu mais tenho a confortável. casa dos meus pais pra pegar e voltar. Então, enfim. Pra não romantizar, né, e trazer essa perspectiva de classe, raça e gênero. Aqui, a gente tudo é político, tudo é. Eu tô Absolutamente fazendo isso o tudo. tempo inteiro, não sei porquê. O que eu falo? Imagina se tivesse tomado o velho Barreto. Mas eu acho que esse projeto de tipo, viajar o mundo foi algo que ficou muito vendido mesmo, tipo. Total. E aí nessa minha coisa de não sei o que eu vou fazer pós-faculdade, foi realmente uma ideia de fuga mesmo e de eu vou viajar por um tempo. Então também não era uma. É o sabático. Não era um Exatamente. voo, não, né? era tipo, sei lá, 6 meses, 1 ano e voltar, né? Mas é óbvio que é algo que eu sinto falta hoje em dia, que eu não consigo viajar mais do que um mês, né? Que é de férias. Então, tipo, o máximo que eu consigo viajar hoje é um mês. E hoje eu tenho uma consciência de, tipo, viajar com muito mais calma. Tipo, eu, mesmo assim, tirando um mês direto de férias, que não foi o caso agora, eu não vou, tipo, fazer uma batida de várias cidades e fazer um mochilão na Europa e conhecer 40 cidades. Não é a minha vibe. Mas hoje em dia, né, assim, eu acho que também foi algo que eu fui aprendendo, assim, com o tempo. Mas é óbvio que eu sinto falta de poder ficar mais tempo, assim, num lugar, né? Agora, uma outra coisa que vocês estavam falando, assim, que eu achei interessante, vocês estavam falando sobre isso, né? De poder se desconectar e lidar com o estresse, etc. Tem um livro muito bom, que agora eu não vou lembrar o nome. Mas vai estar na descrição. Manda no WhatsApp A gente faz depois. por ele, né? Manda no WhatsApp depois, ó. Melhor coisa. É alguma coisa da revolução, não podemos dançar, alguma coisa assim. Tem dança, o nome tem revolução. Adoro. Que fala sobre burnout e ativistas de direitos humanos, principalmente mulheres. E aí fala de, tipo, como as mulheres ativistas de direitos humanos que estão na base mesmo, assim, tipo, lideranças comunitárias e tal, não conseguem tirar férias, porque, tipo, é isso, né? Assim, Você tá tão envolvido numa causa. que eu ainda demanda tenho muito privilégio. É. Tipo, eu trabalho com direitos humanos, mas eu sou CLT e eu sou branca e eu sou classe média, então eu posso tirar férias e me desconectar um pouco daquela realidade, Da luta. sabe? Exatamente. Sim. Mas, tipo, as lideranças comunitárias, os ativistas comunitários, comunicadores comunitários, etc., que estão ali na ponta, é muito difícil você se desconectar daquele lugar, né? Tipo, o Tucumã, a gente tava conversando com ele, tipo, vai ver se ele vai conseguir tirar, assim, gente, agora é não meu vou mês de aumentar nada. férias, É, sabe? não Tipo, existe, não. a luta não se desconecta, né? Sim. Então é algo a se pensar também, Sem dúvida. tipo. Talvez o livro se chame Que Sentido Tem a Revolução Se Não Podemos Dançar? Isso! Ah, eu fui Uma amiga clube. minha que emprestou. Pra vocês darem um conselho pra quem quer virar nômade. Porque agora tá também nesse hype de vamos
sair da cidade, virar nômade, ficar alugando carro. Tem uma coisa pra falar sobre isso, que eu ia falar agora já, e calma. Então, cada um dá um conselho pra Sobre quem o tá conselho, nessa você vai busca. falar? Não, não é nem um conselho, é um comentário. É um conselho para os futuros nômades. Não é nem pra futuros Para nômades, quem mas quer ser nômade. é porque eu acho assim, essa questão que Naná tava falando sobre você pensar, tipo, nossa, eu quero me encontrar, né? Quero tipo, me conhecer melhor, entender melhor as possibilidades do mundo e pensar logo em viagem, que eu entendo que viagem realmente é uma ferramenta potencialmente muito poderosa pra você fazer várias coisas, né? Assim, de você se conhecer e conhecer o mundo e tal. Mas que existem várias outras, né? Super. E só que viagem é o hype, é o que tá sendo vendido e é uma coisa que fica muito bonita de se mostrar nas redes sociais, né? É uma coisa que parece muito pronta, né? Assim, tipo, é só comprar uma passagem e ir, né? Assim, parece muito simples. Mas existem infinitas outras formas de fazer isso que talvez sejam mais eficazes para o que a pessoa tá precisando, procurando, Sim. né? Eu recomendo uma peregrinação. Acima de 150 km, preferência, a pé. Se você não se encontrar Quem quer depois... ser nômade? Veja o documentário. Não, não. quem quer ser nômade. Não, a gente tá porque falando... a gente eu ainda tá falei, eu falando desse desvirtuei. da A gente tá Ainda não falando é de dica se ainda. É. encontrar. É. Uma outra maneira de se encontrar, além de um mochilão na Europa, uma peregrinação ao redor da sua cidade. Pode ser... E você conhecer Não, a sua você ficar cidade. 6 horas sozinho, sem sinal de Silêncio. celular, em silêncio, Não, silêncio. vai te trazer tantas respostas ou Do que- sabedorias Sim. quanto uma viagem. Porque você, na real, você só precisa de um tempo sozinho mesmo. E às vezes é isso, tipo, você viajar, você pensa, nossa, eu quero conhecer pessoas com visões de mundo diferentes. Às vezes, se você for realmente dar uma volta no seu quarteirão, conversando com as pessoas que você encontra no caminho, com distanciamento e máscara no momento, você já vai aprender muita coisa, mas a gente não para pra olhar pras pessoas. A gente não olha em volta. Não. E eu acho que eu ia falar duas coisas, né? Com relação a isso, eu acho que o se encontrar, essa total romantização. Sim. Inclusive quem quer fazer isso como uma forma de fuga de problemas, de coisas que quer deixar pra trás, porque as coisas vão junto com a gente, na verdade. E explode lá junto. E explode pra fora, exato. Então não é a solução pros problemas. O que não quer dizer que seja ruim, mas... Não, eu tô falando que é romantização Pra de ter, tipo, só sim, o alinhar as simples fato de expectativas, viajar vai me trazer todas as respostas. Ou eu vou ficar bem. Não, porque se você não resolve as suas questões, você carrega ela pra onde você for, sendo nômade ou não sendo, né? E a outra coisa que eu ia falar, esse negócio de hype, assim, né? Esqueci, gente, eu tô esquecendo meus pensamentos, tá foda. Eu tô esquecendo das pessoas. Lembrei que eu acho que eu ouvi, a gente fez a roda de conversa dos ouvintes do Mochileiro Sem Pauta essa semana, né? Ou semana passada, não sei quando vai lá. Um tempo atrás a gente fez uns ouvintes. E aí a gente ouviu pessoas falando com ar até de vergonha, do tipo, por enquanto eu sou só mochileiro CLT. Né? Como se, tipo, Nossa, tinha mesmo. muita gente com ar de vergonha. Como se fosse da mesma inferior, forma, né? como se fosse inferior. Da mesma forma como eu me senti inferior porque eu tinha tido só uma paixão de estrada e eu não tinha me apaixonado, transado com vários Parece caras. que tem um ranking, né? Parece que tem um ranking que, tipo, pra você ser... Hoje em dia, nos jovens e da nossa geração pra baixo, é isso. De classe média, na verdade, é isso. Já- Jovem de Essa classe bolha, né? média Isso do é tão Brasil. triste. Eu já recusei Isso é a um- maioria, né, Bruno? Então, a classe média branca do Brasil, principalmente do Sudeste, eu não sei como que é nas outras regiões, né? Mas o Sudeste acha que é isso, que pra você ser bom, o legal é você ser mochileiro. E aí, às vezes, você até tem um emprego legal e vai viajar, um mês, gosta. 2 meses que você gosta, mas a pessoa sente vergonha, né? Então, talvez linkando, depois não sei se vocês querem falar outra coisa, mas linkando com a pergunta de dica, né, pra ser nômade, na verdade, eu acho que, e não é contra, pelo contrário, pra mim é justamente o que eu entendi, é que eu comecei, em algum momento eu falei que eu tinha medo de criar raízes. Desbrave suas raízes. 2019, porque a camisa tem que durar. Mas aí a minha tatuadora, que fez a tatuagem na perna, uma vez me falou, que eu fiquei muito repetindo esse negócio de tenho medo de ter raízes, não quero ter raízes, etc. E ela pegou um dia e me falou assim, de ouvir a minha história só, né? Ela falou assim, na verdade você fala tanto que você tem medo de criar raízes, mas você tá semeando raízes por todos os lugares onde você passa. Então você criou raízes em muitos lugares, na verdade, né? Porque as raízes dão frutos e flores, né? Então essa ideia de semear, de tipo... Que poético. Não é? Entendeu? Assim terminamos o vídeo. Mas é muito bonito.
bonita, porque na verdade pra você ter frutos e flores, pra você colher alguma coisa, você precisa ter raiz. Plantar. Porque Precisa plantar. até de uma forma prática, imagina que você dê rolê, conheça pessoas com profundidade. Essas pessoas, depois de 2 anos, pode chamar para um futuro emprego. Sim. Que é o que a gente tá fazendo aqui agora. Sim. Isso aqui são pessoas que a gente se conectou São há raízes. muito tempo, de estão certa aqui, e forma. amanhã a gente pode fazer um projeto, esse projeto pode virar sei lá o quê. E é isso, é juntar essas coisas, né? E aí eu acho, o que eu entendi, tô entendendo, talvez seja esse processo de entender, é que eu realmente gosto, e aí o porquê é que eu gosto, porque no meu caso eu gosto muito do contato com... Eu sou a socióloga, antropóloga enrustida, né? Temos isso em comum um pouco aqui no grupo. Eu gosto desse contato com culturas diferentes. Eu gosto de me aprofundar. Você falou muito da geologia, de conhecer... Eu gosto mas de me aprofundar, né? De entender como é que funciona aquela sociedade, as relações, etc. Mas entender também que pra mim o nomadismo, no meu caso, é um pouco disso, assim, é um pouco de criar raízes em vários lugares ao invés de ter raiz em um lugar só, né? Agora, dicas práticas, não sei, porque eu sou conselhos, porque se for pra dicas práticas eu sou famosa aqui em casinha, na nossa casinha, porque pra mim é a seguinte Siga sua intuição. Não é? Não, primeiro, escute sua intuição, depois confie na sua São intuição. 2 passos. Tem que ouvir a intuição Eu fui e uma confiar em ótima tudo. aluna. Não, tá vendo? É difícil. Que é muito difícil, na real, muitas das pessoas De vez não em quando conseguem eu nem faço. ouvir a intuição, que é a foi primeira pior, coisa. foi pior. E nem confiar, porque tem muita gente que ouve, tipo, vê sinal, mas fala, não vai rolar, não vai Eu? dar certo. Não vou levar a Posso sério. polemizar? Aos minutos de 1h e 30 Nossa, tá minutos. muito Meu bom. Nossa, coitado Eu vou dar uma polemizada aqui. E se essa intuição, tipo, as pessoas nem sempre sabem identificar também o que é intuição. E se a pessoa, na verdade, tá tendo uma vontade desse Imposta. mercado. Exato. Desse mercado de largue tudo e vá viajar. Não seja mais CLT no XYZ. Seja o seu próprio chefe. Seja seu próprio chefe. E se Mas a é pessoa trabalho está no Uber confundindo a Eats. intuição com essa voz. Mas é por isso Então, que não dá pra colocar na viagem a expectativa de que vai ser o Exatamente. seu autoconhecimento. Você tem que, tipo, tentar se conhecer Desenvolver antes de isso viajar. antes. Ou né, enfim, durante o no processo. Mas, né? É isso. E aí, por isso que a gente falou do silêncio, né? Tipo, existem outras formas de se conhecer. Fica silêncio, etc. cara. Pra mim é Resolve silêncio. tudo. Pra mim resolve E tudo. sabe que eu ouvi uma vez que a viagem, tipo, e que faz sentido pra mim. O que a viagem trouxe pra mim é que eu consigo me focar muito mais no momento presente. E aí o focar no presente, me tornar presente, né? Me tornar, tipo, hoje eu estou aqui, faz com que eu consiga me ouvir mais e entender mais. E não ficar preocupada com o passado ou ansiosa com o futuro. Porque você sabe que tudo é impermanente. Porque pronto, é isso. Porque a permanência, assim, ó. Porque de verdade, a permanência é ilusória. Aí vamos falar sobre isso. Mesmo a permanência CLT, com família, um lugar, é ilusória. É ilusória, E isso, porque daí do permanente na cabeça tudo passa. É. A qualquer momento. Sim. Rolar na cabeça. Sim, vai terminar Piada assim o interna. vídeo, com certeza. Piada interna. A permanência é ilusória, porque todos vamos virar pó. Nossa. Ai, que triste nesse Isso é momento. verdade, terminar. velho. A gente sabe. Você nem sabe quando vai morrer, por que Mas você isso tá é guardando bom, dinheiro é pra isso você que poder... faz a gente ser vivo. Se a gente fosse eterno, a gente não ia aproveitar o hoje. Sim. Né? Então acaba que, tipo, eu acho que... é isso que eu senti aqui, entendeu? Quando eu tava com vocês. Ah, Licença, peraí. Eu quero também. Eu fiz parte dessa casinha. Gente, a gente só tá aglomerando porque Rapidinho, estamos tá? há 6 semanas aqui. 6 semanas juntos, já a gente pode se abraçar. Nós somos um núcleo familiar. coisa fofa. Ai, cadê? Careca com careca. Gente, com isso... Calma aí que eu tenho que retirar isso. Sem dar... sei lá, não sei se a gente ajudou vocês, mas... Você chegou até o final... A gente fez várias viagens. Não, mas... Olha aí, você não precisa viajar para viajar. A ideia, gente, do boteco é... O boteco é isso que acontece, né? Sem Mas, assim, conclusões, né? Se vocês quiserem continuar, acompanhar, discutir sobre o tema, comentários tá aqui embaixo. Também tem o Instagram de todas elas aqui. Então, se vocês quiserem mandar direct e de alguma coisa mais específica, já sabem. E a gente se vê no próximo boteco. Fechou? Vazio. Saúde. Virando. Acabou, né? Gravar com voz de vazio. Vou dar uma bolha aqui. Vai vazar.
Tem um restinho. Tá quente. Tem restinho? Ainda tem um gostinho aqui, Termina com ai. isso aí. Dolinho, golinho. Pronto. Ficar só daquela... Termina com Agora beijo de novo, essa engoiada. que a gente- Mirana, porque Eu tinha vergonha de... vai terminar com a cerveja quente. Ela não bebe cerveja quente. Ai, gente, foi muito legal. Oi! Tá vendo?